Bom, nessa aula nós vamos falar sobre precedência de execução de código JavaScript. Esse é um tema importante porque ele é fundamental para o estabelecimento da lógica dos nossos códigos. Quando estamos trabalhando com linguagens de programação interpretadas, ou seja, aquelas linguagens que são processadas em tempo de execução, nesse caso, né, o JavaScript é interpretado pelo próprio browser, né, é muito importante ter em mente essa ideia de precedência de execução do código. Isso porque, durante a interpretação do código, principalmente quando estamos aprendendo a lidar com o JavaScript, é comum tentar apontar para algum recurso ou algum elemento HTML que ainda não exista, ou seja, que ainda não foi renderizado no browser. Quando isso acontece, naturalmente a nossa lógica ela acaba quebrando. Então é muito importante compreender essa dinâmica, né? Nós temos o browser responsável por renderizar os elementos HTML e por trás nós temos a linguagem de programação JavaScript, que muito frequentemente vai utilizar esses elementos HTML, mas para utilizar os elementos HTML é importante ter em mente que esses elementos eles precisam estar criados, beleza? Bom, para entender melhor essa dinâmica, nessa aula nós vamos incluir o input dentro da nossa página web. Então, voltando aqui para o nosso código, eu vou criar esse input. Bem aqui. Vou colocar aqui como sendo do type text. Vou aplicar aqui um placeholder, você mesmo, com a mensagem teste, teste de precedência. Desculpe pela falta de acentos, eu não tenho no meu teclado aqui. Eu vou, eu vou quebrar aqui para facilitar a leitura do código. Vou ajustar aqui as propriedades do elemento. Vou colocar aqui um ID. Não se preocupe, né, ainda com essa referência de ID. Mais adiante nós vamos falar bastante sobre isso, né? Eu vou colocar também aqui o atributo disable para fazer com que o elemento ele fique desabilitado para o usuário, tá? Beleza. Então, vou salvar, Ctrl S, botão direito do mouse, Open with Live Server, guardar, subiu aqui, tá lá. Olha só, né? Nós já estamos com o nosso input aqui. E qual é a ideia, né? A ideia da precedência de execução do código JavaScript? Bom, em geral, nós utilizamos o JavaScript para interagir com elementos HTML. Esses elementos HTML, nós vamos estudar melhor mais à frente. Eles são renderizados com base numa árvore de elementos, que é conhecida como Document Object Model, ou modelo de objeto de documento, mais comumente chamado pelo acrônimo em inglês DOM. Então, todos os elementos HTML, eles ficam disponíveis no DOM e podem ser, portanto, selecionados a partir da linguagem JavaScript para sofrerem ou não algum tipo de ação. No nosso caso, nós temos aqui um exemplo de uma página web com
dois elementos HTML, o H1 e o input, né? No caso do nosso input, nós incluímos um ID, não é mesmo? Ou seja, ou um identificador único. A partir desse ID, nós podemos navegar por essa árvore de elementos, no caso o DOM, e localizar especificamente esse elemento na página para, a partir daí, tomar alguma ação. E é aí que entra a questão da precedência de execução de códigos JavaScript. No nosso caso, nós estamos com o nosso script incluído dentro do head do nosso documento HTML, né? Isso significa que o nosso JavaScript ele vai ser processado antes mesmo do nosso body. Se porventura eu quiser fazer algum tipo de interação entre o meu JavaScript e o nosso mais novo elemento HTML, né, que é o input, nós teremos um problema, porque o meu código JavaScript vai ser executado antes mesmo desse elemento estar montado no DOM e, consequentemente, renderizado na página. Então, vamos testar. Dentro do nosso script, né, eu vou criar mais uma instrução, mas vamos combinar que, por enquanto, você não vai se preocupar com essa instrução. Mais adiante, nós vamos falar dela em detalhes do detalhe, tá? Então, a instrução é a document.getElementById. E nós vamos passar aqui por parâmetro para esse método justamente o ID definido no elemento HTML. Nesse caso, o ID definido foi o ID nome, né? Então, nós vamos trazer para cá, entre aspinhas simples, nome, tá? E vamos passar esse parâmetro para o método getElementById, de tal modo que esse método será responsável por recuperar esse elemento dentro do objeto document, que é justamente o DOM, a árvore de elementos HTML da nossa página. E aí, a partir da seleção desse elemento, que é o nosso input, nós vamos acessar o atributo value, aqui, né, que corresponde ao valor contido dentro desse elemento. Os campos de input possuem, portanto, o atributo value e vamos forçar a inclusão de um valor de uma forma programática, ou seja, a partir do nosso script. Nesse caso, eu vou colocar dentro do nosso input a string oi. Simples assim. Ctrl S aqui, tudo salvo. Se voltarmos aqui na aplicação do browser, e a gente já pode atualizar, dar um OK. Olha só, nada acontece. Mas por que nada acontece? Simples, porque o nosso script, como eu comentei, né, ele está sendo executado antes mesmo da criação do elemento input dentro da nossa página. No momento em que ele executa essa instrução, ou seja, no momento em que o JavaScript interpreta essa instrução, ele não encontra esse elemento. Portanto, temos aqui um problema de precedência no nosso código. Ele está sendo executado antes mesmo do elemento ser criado. E isso gera para nós um erro, inclusive no console do navegador. Se eu vier aqui inspecionar o elemento, no console, está aqui, né? Repare que ele fala aqui que nós tivemos um erro, porque a propriedade value ela não pode ser definida
para um elemento null, ou seja, para um elemento que ainda não existe. Para corrigir isto, basta corrigir a precedência de execução do nosso código. Ao invés da gente executar aqui o nosso script antes da execução do elemento na página, nós podemos executar tranquilamente depois, desse jeito aqui. Isso serve tanto para scripts dentro do nosso documento HTML, quanto para scripts importados de arquivos externos. Né? Então, se eu salvar aqui e executarmos aqui de novo nosso código, está lá. Repare que agora, no momento da execução do nosso script, o elemento existe no navegador e, portanto, esse elemento ele pode ser selecionado, né? E o seu valor pode ser modificado. Então, a partir de agora, vamos falar bastante a respeito de lógica de programação, desenvolvendo alguns desafios em JavaScript, né? E tenham em mente essa questão da precedência de execução do script. Mais adiante no curso, nós vamos entrar em maiores detalhes a respeito do DOM. Então, por enquanto, não se preocupe muito com IDs, né? Ou mesmo com a função que nós executamos aqui, tá? Bom, temos bastante assunto pela frente, então até a próxima aula. Tchau.